Boa tarde. Hoje estamos com a doutora Tatiana. Vamos falar um pouquinho sobre como ser mãe solo e as dificuldades que a gente enfrenta e os prazeres de ser mãe solo, porque não tudo é dificuldade, também temos esses prazeres. Boa tarde, doutora Tatiana. Boa tarde, eu agradeço o convite de toda a equipe, agradeço o convite, né, do Tadeu e a você, né, e me chamo Tatiana Silva, sou psicóloga, há 18 anos, uma abordagem cognitivo-comportamental, e achei importante, né, esse tema, falarmos um pouquinho da questão das responsabilidades, né, que a responsabilidade não é só, né, da mãe, mas do pai também, Claro. né, desse momento no sentido de ser mãe solo, né? Então, assim, o que é ser mãe solo? Como eu sempre falo, Aham. né? Eu me separei, a minha filha Antonella tinha 6 meses. Meu ex-marido voltou para São Paulo, pois ele é paulista. Como eu sempre costumo dizer, né? Eu sou mãe solo de presença física, mas nada é isentado da consulta dele. Ele não deixa de conviver pela distância geográfica em nenhum momento. Nada é isentado dele. Em decisões, em consultas, em nada, em nada, em nada. E em participação, é videochamada. Ah, mas ela é tão pequenininha para entender. Mas ela sempre vai ter a convivência com ele. Às vezes sou criticada por isso. Ah, mas ele está tão longe e ela é tão pequena. Não interessa. O convívio tem que ser de... Não interessa se é pequena, se é grande. Eu, pelo menos, penso assim. Não sei, doutora, me diga da tua visão, né, da psicologia, da neurociência até, né, do cognitivo comportamental, se eu estou certa, se eu estou errada. Vamos lá, né? Vamos fazer a abordagem, então. Então, eu acho que é muito importante, nós temos que pensar na criança sempre. Eu digo que a saúde mental é muito importante para todos nós, mas principalmente na questão de pensar na criança, o bem-estar dela. É necessário a criança, né, ter a presença do pai e da mãe, mas quando não existe, né, existe um processo de separação ali, tem que realmente entender que o outro, né, o pai, como tu está dizendo, essa distância, ter essa presença. E aí vai muito daquilo que as responsabilidades, né, de cada um. Eu acho muito importante essa responsabilidade paterna e materna. Até porque a alienação parental é um crime, né? Não interessa a distância geográfica, até porque, como por exemplo, existem casais que há a separação e o cônjuge, né, o ex-cônjuge vai para outro país. E isso não isenta o convívio, Exato. né? Então, não é porque está em outro estado ou em outra cidade que isso vai deixar de acontecer. Então, eu sempre penso nessa maneira, né? E também analiso de uma forma que não é porque ela é pequena que não há o convívio. E foi uma coisa que a gente conversou muito, eu e ele, né? Que acabou nossa parceria como marido e mulher, não como pais da Antonella. E a gente sempre tenta manter a harmonia entre nós dois, a amizade, não só por ela, mas em respeito à nossa história como um casal, porque não tem só lado bom. O problema, às vezes, numa separação acontece isso, né? A gente só lembra o lado ruim, mas também há o lado bom. Então, a gente fez um trato, um acordo, né, no meu caso, da gente só lembrar o lado bom do casamento, né, na separação. E a gente manteve isso, por ela e por nós, em respeito ao nosso casamento. Não sei se eu fiz certo, não sei se eu fiz errado, mas sei que até agora deu certo. São 10 meses de separação e deu certo. Então, gostaria que você pudesse me dizer, assim, se isso vai ter uma reverberação no futuro, pela tua experiência, se isso tem, pela tua experiência e convívio, se isso é um bom sinal. É muito importante. Primeiro que a criança não tem que saber, né, dos conflitos paternos, né, no momento de separação. Ela não tem nada a ver com isso. Eu acho que é muito importante a gente realmente manter-se esse equilíbrio, né, buscar esse equilíbrio, porque, como você falou, não é fácil, mas se busca sim, e eu acho que isso é muito importante para o desenvolvimento da criança,
porque para nós, né, psicólogos, a gente sabe que a primeira infância é muito importante, porque é onde desenvolve a personalidade, e nós temos ainda, né, a pré-adolescência, que são fases difíceis, e aí, se ela vê, né, essa questão de o pai falando mal da mãe, a mãe falando mal do pai, como que ela vai crescer nesse sentido? Então, realmente, eu sempre oriento, eu faço essa mediação, né, com as famílias, com os pais, né, que estão em separação, e digo, vocês assim, eles vêm buscar, né, essa orientação, e eu acho muito importante. E aqueles que não vêm buscar a orientação, né, como é que está sendo esse manejo? Porque a criança, ela não pode, né, realmente ser influenciada de uma maneira negativa. E, realmente, para que isso não aconteça, a gente precisa realmente estar bem, né, e buscar, né, o momento que não estava bem, para que possa saber que nós temos instrumentos para ajudar essas pessoas. E a partir do momento que a pessoa já está vindo a buscar, ela já está dizendo assim, eu preciso, né, trabalhar esses meus traumas. E eu quero trabalhar isso. Porque uma coisa que eu sempre costumo brincar e sempre falar, a gente, quando casa, a gente traz uma bagagem, né? Os dois trazem uma bagagem. E o filho não precisa trazer essa bagagem. Ele vai criar uma bagagem. Então, eu acredito muito nisso. E uma coisa que... Eu fiquei muito tempo tentando engravidar. E uma coisa que eu observei muito, é que... Até é engraçado. Mas a gente tem uma sensação, às vezes, que a maternidade e a culpa andam lado a lado. Não interessa o que tu faz, tu sempre vai sentir um pouco de culpa. Então, é muito bom, às vezes, a gente saber que a gente está fazendo uma coisa certa. Mesmo que, às vezes, a gente é julgada por isso. Então, mulheres, a gente sempre vai ser julgada. Vamos deixar isso claro. Se a gente fez, se a gente não fez, se a gente fez de um jeito, se a gente fez de outro, a gente sempre vai ser julgada. Então, é muito bom saber que, de uma certa maneira, ou de um ponto de vista, a gente está certa. Se a gente pede ajuda, ou se a gente toma uma decisão e segue essa decisão do início ao fim, né? E que a gente preserva o nosso filho acima de qualquer coisa. É essa questão mesmo. A partir do momento que a gente tem o autoconhecimento, a gente busca esse momento assim de alicerce, né, que achar assim, o que é a culpa, né, o que é a cobrança. Isso nos prejudica, mas achar as raízes, os gatilhos que desencadearam isso. A partir do momento que a gente descobre e busca, né, estratégias e tem, né, esse retorno, a gente se torna melhor. Então, eu digo assim, ó, a tarefa é muito difícil, né, da mãe, toda a responsabilidade somente para a mãe, porque nós temos... principalmente nesse período de pandemia, as mães, os pais, né, muitas vezes estão em casa, fazendo home office, né? Home office, então, assim, a maioria das pessoas estão em casa com seus filhos. E o que acontece? Se a gente não tiver uma organização, uma rotina, a gente prejudica muito. Então, é muito importante e fundamental, né, ter o pai, né, saber o papel de pai, a mãe saber o papel de mãe, né, que nós sabemos nossos papéis, mas muitas vezes não representamos. Eu acho muito importante, sim, a representação. Então, nós temos que representar, né, e a criança, ela realmente não pode jamais, né, ela não vai entender, e nem pode entender isso, mas ela quer realmente essa interação. Eu acho que é bem bacana o que tu estás trazendo, né, e o tempo de experiência faz isso, né, faz isso tu buscar uma sabedoria mesmo, né, de que a criança não pode e nem deve, né, ter essa influência negativa. Eu acho que o problema do casal é do casal, né? Como, por exemplo, a Antonella tem um irmão, um meio-irmão, que é do primeiro casamento do meu ex-marido. E ele tem uma diferença gritante de idade. Ele tem 16 anos e ela tem 1 ano, né? São 15 anos praticamente de diferença. 14 anos e tanto de diferença. E é uma coisa que a gente sempre combinou, né? Que por mais que seja diferença de idade, eles sempre tentam conviver. Quando ela pega o celular com a videochamada com ele, meu Deus do céu, sabe? Ela reconhece o irmão, ela interage com o irmão, sabe? Então, mas ela é tão pequenininha, mas ela sabe quem é o irmão. Uhum. Ela tem uma felicidade em ver o irmão, ela reconhece o pai, ela tem uma felicidade em reconhecer o pai. Então, quer dizer que, ela é pequena, ela não sei... Não, ela sabe quem é o papel do pai, porque ela sabe quem é o pai. Uhum. Ela sabe quem é o irmão, porque ela reconhece o irmão. Então,
Muitas críticas me foram feitas, não vou dizer que não, mas quando eu vejo a interação dela com os dois, eu vejo que a distância é apenas geográfica. A afetiva não foi abalada. Isso me emociona muito, desculpa até se eu chorar. Por quê? Porque muitas vezes eu fui, gente, o meu casamento acabou. A minha parceria como pai da minha filha, como irmão da minha filha, não vai mudar. Se depender de mim, não vai mudar nunca. E se eu tiver que cobrar isso dele, não vou parar de cobrar. Mas nunca precisei. Graças a Deus, nunca precisei. Ele é um pai presente dentro das possibilidades dele, porque a distância geográfica é grande. Mas é apenas isso. Doutora, e aí eu também ocorreu a pandemia, não podemos esquecer, né? Não teve ônibus interestadual, né? Não teve nem ônibus dentro do município, imagina interestadual. Ele conseguiu vir para o aniversário dela, que foi uma coisa muito importante para nós e para ela, que ela fez aniversário, a gente fez só um mini bolo, né? Aquelas mini festas, mas foi muito importante para mim, para ela. Então eu acho assim que tudo que a gente consegue se organizar, sabe, dá certo. Então eu acho que ser mãe solo não diz que o pai não participa. Eu acho que isso é muito importante. Então, doutora, mais alguma observação que a gente está encerrando? Exatamente isso. Eu acho que é muito importante todo depoimento, né? Assim, nesse sentido, nesse nosso diálogo, não importa o que seja, a criança sempre vai ser criança e ela precisa ter esse alicerce. E mostra-se a criança crescendo com esse equilíbrio, sabendo que os pais não estão juntos, mas que existe a participação, né, das duas partes. E a harmonia entre nós dois. Exatamente. Porque a gente conversa, a gente dialoga, e é muito harmônico entre nós dois, perto dela. Então, para mim, eu acho que o meu trabalho como mãe, nesse sentido, está ótimo. Exato. Doutora Tatiana, mais alguma dica para nós, mães solos, que às vezes surtamos? É um trabalho difícil. Então, assim, olha, eu quis tanto ser mãe, mas às vezes eu pergunto, meu Deus, é difícil assim? Então, a gente sempre buscar, né, assim, esse autoconhecimento. Eu acho que tem muitas alternativas e são caminhos realmente que a gente está buscando, né? Então, essa qualidade de vida, eu digo sempre, o amor e a saúde mental pede passagem. E através do amor, né, que a gente entende, que a gente tem pelos nossos filhos, a gente quer esse melhor para eles sempre. Então, essa é a melhor escolha, a gente realmente buscar essa saúde, né, para os nossos filhos. Muito obrigada, doutora. Encerramos por aqui. Uma boa tarde.